Começando mais um Beija-me, Beija-me muito. E ó, quem tá com a gente é a KTO. KTO.bet.br. Você sabe que na hora de fazer tua fezinha, tua aposta, acessa lá KTO.bet. Vou até dar um toque pra você ver. Quando você vê lá que não tem aqui .bet.br, não é legalizado, hein? E a KTO foi uma das primeiras bets regularizadas no Brasil. E é o que eu falo sempre, hein, galera? Aposta não é investimento, não é renda extra, não é para você fazer loucura, Glauber. O Glauber me liga falando umas coisas, eu falei, Glauber, não é para você fazer isso, ainda bem que você me ouve. Precisa ter mais de 18 anos e aposte sempre com muita responsabilidade. Caramba! Ô, Elô, tem que dar parabéns pra você, hein? Trouxe o Rodrigo Caio aqui, hein? Eu pediria até uma salva de palmas para o Rodrigo Caio. E a última vez eu falei, Elô, temos que matar quem para o Rodrigo Caio aparecer aqui? Por que o Rodrigo Caio não quer vir? Benja, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui novamente. Faz um tempinho, né, que a gente não se encontrava, enfim. Tava longe, né, Dracena fica um pouco longe. É do outro lado do mundo, é capital do Japão. Mas, enfim, é sempre um prazer estar aqui e poder Você sabe bater que eu papo. queria muito que você viesse aqui? Porque eu gosto muito de você e da sua história. Outro dia, final do ano, eu entrevistei o Yuri Alberto aqui. E o Yuri Alberto, para mim, é o maior case de superação que eu vi de um jogador no próprio clube. Eu nunca tinha visto isso. Entendeu? Falei aqui para ele, eu mesmo bati no cara sem dó. O cara veio aqui, meu, porra. E ele deu a volta por cima, assim, de uma forma incrível. E aí, eu lembrando dos cases de superação, outro cara que eu tenho é você, velho. Por isso que eu falei, pô, cadê o Rodrigo Caio? Porque algumas coisas que você passou na sua carreira foram muito sacanas, velho. E eu falei, pô, eu queria falar com o Rodrigo Caio. Você acha que eu tô errado? Benja, claro, foram situações bem complicadas, né? Eu comecei com 12 anos, quando eu saí do interior de São Paulo, quando eu subi o profissional com 17 no São Paulo. E desde então, nada foi fácil. Mas eu acredito que a vida do jogador, ela tem as suas dificuldades, tem os percalços e nós aprendemos com eles, né? E eu acredito que a minha vida, ela foi trilhando um caminho muitas vezes difícil, mas, cara, que eu não mudaria nada, nenhuma vírgula, porque isso me formou como um homem, um cara correto, um cara dedicado, que sempre acreditou nos seus sonhos. E eu acho que se fosse diferente, não sei se eu seria o que o Rodrigo é hoje, entende? Então, como eu disse, eu não mudaria nada. Agora, claro que as dificuldades elas estiveram ali, as lesões, os momentos difíceis em cada clube que eu passei, mas faz parte, cara, faz parte. Como você disse do Yuri, é um cara que passou por todas as dificuldades, e se a gente for aqui pensar em todos os jogadores, principalmente aqui no Brasil, que estão mais próximos de nós, tem muita história bacana aí, cara, de muito cara que... Então, e a sua história é muito bacana, porque eu lembro quando você foi pro Flamengo, e aí foi aquele puta ano... Mágico. Tá louco. Para mim, aquele ano de 2019 Flamengo talvez só não foi maior que o de 81, porque em 81 ainda o Flamengo foi campeão mundial e tal, mas foi para mim talvez o segundo maior ano da história do Flamengo. Sim. E eu fiquei muito feliz, cara, porque acho que eu já te falei isso uma vez. Eu tinha ido fazer uma entrevista no CT de São Paulo e eu não me lembro com quem foi. E aí eu estava esperando e tal, e aí eu te encontrei, você estava saindo sozinho num treino. Velho, você estava muito triste. Sim. Tipo, você estava arrasado, assim. E eu posso falar o que você falou para mim no dia? Senão eu não falo. Não, pode falar. E eu peguei e falei assim, pô, Nicaio, tudo bem? Você falou assim, pô, precisam fazer isso comigo? Cara, porra, aquilo... Falei, nossa, velho, que coisa forte, porque acho que você estava treinando isolado, tipo, os caras tipo, colocaram de lado e tal. Falei, nossa, coisa triste, velho. E aí você foi pro Flamengo, falei, puta, que legal, cara. Mas eu acho que nem você imaginava que ia ser aquilo, né? Sim. Então foi uma puta volta por cima, né? Com certeza. Foi no meu último ano ali no São Paulo, né? 2018 foi um ano bem complicado. Eu estava ali cotado para
para ir para a Copa, estava brigando ali junto com o Jeromel, e aí eu acabei tendo uma lesão no pé, acabei ficando um período fora, e quando eu retornei, acabei tendo alguns problemas com o atual treinador na época, que era o Aguirre, enfim. E aí foi bem difícil, porque eu vinha de um momento muito feliz, que eu estava ali brigando para ir para a Copa. Quando eu tive a lesão, retornei, não jogava, não tinha oportunidades, e ali era um momento que eu me senti muito mal, porque eu sempre tentei dar o meu melhor, né, naquele momento ali pelo São Paulo. E tinha um tempo vestindo a camisa, eu era o jogador com mais jogos, enfim, mas aconteceu. Mas é o que eu sempre coloco na minha vida, né? São momentos que acontecem difíceis, às vezes a gente não entende o porquê, e logo em seguida as coisas se abriram de uma forma especial, que foi logo quando eu decidi sair do São Paulo, veio a oportunidade do Flamengo. A única exigência minha era de eu sair definitivo, não por empréstimo, e aconteceu tudo da melhor forma, fui para o Flamengo. E aí a história do Rodrigo foi escrita, né? Eu consegui realizar todos os meus sonhos. É, claro que eu gostaria que fosse um pouco diferente a minha história no São Paulo, porque, como eu sempre disse, eu sou São Paulino, eu sempre tive o sonho de jogar no São Paulo, e o meu sonho sempre foi ser campeão com a camisa do São Paulo. E infelizmente eu não consegui. Ganhamos a Sul-Americana, mas eu não estava jogando. E no Flamengo eu consegui realizar todos esses sonhos. Fui campeão, fui reconhecido, enfim. E ali foi uma história mágica, cara, onde a gente conseguiu construir não só um time vencedor, mas uma família, né? E eu acho que isso dentro do futebol não é fácil. Não é fácil fazer o que o Flamengo fez. Como a gente estava conversando, a gente pode colocar em 81, quando o Flamengo ganhou tudo, e em 2019 vencemos o Brasileiro e a Libertadores de uma forma especial. E eu acho que ficou marcado, cara. E eu tenho um carinho e uma gratidão muito grande para o Flamengo, porque eles me receberam num momento difícil, e dentro de campo eu pude, de alguma forma, demonstrar todo o meu potencial e o que eu sei fazer, que é jogar futebol. Mas deixa eu falar, você tem algum preparo emocional? Porque ontem você tomou muita porrada, e porrada forte. E as porradas no futebol, elas são cruéis. As pessoas não medem as palavras, não estão preocupadas com nada, sabe? Às vezes uma coisa meio sanguinária. Sim. E, cara, se eu for falar aqui os casos de superação que você teve, a gente vai terminar o programa amanhã, 6 da tarde. Entendeu? Então eu te pergunto, você tinha algum trabalho emocional? Em algum momento você pensou em parar e largar tudo? Teve alguma vez que falou, quer saber? Chega. Não, Benja, eu assim, eu sempre tive esse sonho vivo dentro de mim, de ser um atleta de futebol. Então eu saí muito cedo de casa e eu aprendi a lidar com as dificuldades. Não tem nada mais difícil do que você sair com 12 anos de casa, longe da tua família, longe dos seus amigos, longe do que você gosta de fazer, que é brincar na rua, que é jogar seu futebol, suas brincadeiras, enfim, coisas naturais de uma criança. E então eu acabei me fortalecendo muito em cima disso, cara. Eu fui em busca do meu sonho e eu não ia deixar nada que atrapalhasse isso. E eu sempre coloquei isso na minha cabeça. Quando eu saí de casa, eu virei para meus pais e falei: eu não volto sem realizar o meu sonho e o sonho de vocês. Então, e isso foi sempre algo fixo dentro da minha cabeça, e independente do que acontecesse, é, as lesões, as dificuldades, o que acontece dentro do futebol, que nós que vivemos dentro do futebol, nós sabemos o quanto é sujo, o quanto muita coisa errada tem, mas você tem que se pautar pelo que você acredita, e eu sempre fui um cara que não olhava para o lado, olhava só para o que eu O ambiente desejava. é sujo? Muito, muito. Tem muita coisa errada e você tem que fazer o que você está disposto a fazer. E eu sempre fui dessa forma. Eu vi muitos meninos ficando pelo caminho porque não se concentrou no que tinha que fazer. E eu sempre fui muito focado, sempre acreditei muito em mim, independente das circunstâncias, e eu consegui chegar aonde eu sempre sonhei. Então, eu acho que passa muito por isso, Benja. Então, não adianta você ficar se lamentando quando as coisas acontecem, né?
as maiores dificuldades minhas foram as lesões. Eu tive uma lesão com 15 anos que todo mundo falava que eu não voltaria mais a jogar. E eu acreditava, e eu sempre acreditei, e eu trabalhei para voltar, voltei a jogar, subi profissional, depois tive outras lesões. Então, assim, o que mais me atrapalhou, como não atrapalhou, porque eu construí uma carreira, mesmo em tantas dificuldades, vitoriosa. E eu sou muito grato a isso. E eu não me arrependo de nada, eu não lamento nada, porque tudo que eu sonhei eu consegui. Eu acho que a única coisa duas coisas que faltou para mim, que às vezes eu paro para pensar, eu falo, pô, ser campeão com a camisa do São Paulo, um título grande e jogar uma Copa do Mundo. Foram as duas coisas que não me completou, entende? Mas o Rodrigo está com 31, né? 31 anos. Você está novo pra caramba. Você parou? Não parei. Então mas dá para realizar o sonho de ainda ser campeão com a camisa do São Paulo? eu acredito que sim, mas Se o São Paulo te chamasse hoje, você voltaria? Você jogaria no São Paulo? Não, voltaria, claro. Seria um sonho para você hoje, se você voltasse para o São Paulo? Seria eu acho que um fechamento de algo que lá atrás ficou aberto. Eu vejo dessa forma. Eu saí de uma forma que eu não gostaria, por causa de todas as circunstâncias, mas assim, faz parte do futebol, da nossa vida, né? A gente não controla essas coisas, mas foram duas coisas que faltou para mim. Mas assim, quem sabe, a gente não sabe o futuro, né? Mas você não parou. Não parei, não defini ainda. Isso não Mas você está pensando em parar? Veja, assim, apareceu bastante coisas para mim, mas nada que me motivasse, sabe? Nada que... Cara, eu quero ir para um projeto onde eu me sinta feliz, onde eu possa desfrutar, né? E eu sei que as circunstâncias, elas acabaram de alguma forma atrapalhando isso. Nesses últimos anos, acabei não jogando com tanta frequência. Isso acabou passando uma mensagem negativa para o mercado. Esse último ano que eu fui para o Grêmio, acabei não tendo as oportunidades que eu desejava. Joguei 5 jogos lá. Por mais que nos jogos que eu joguei fui bem, isso faz com que te atrapalhe bastante, né, para você. Mas você não teve chance no Grêmio porque você não estava bem fisicamente ou porque o Renato não deu oportunidade? Não, beijo, cara, quando eu cheguei, me custou um pouco para me adaptar, porque eu vinha treinando e quando eu tive a conversa com o Renato, né, eu fui bem claro para ele. Eu falei, você precisa que eu jogue agora? Não, eu vou te dar o tempo para você se preparar. Eu falei, não, então tá bom. Preciso de um tempo, eu venho treinando, mas não é um treino de alto rendimento, né? O alto rendimento é quando você está dentro do grupo, os treinos são diferentes. E eu custei um pouco me preparar, demorei um mês e meio e comecei a me sentir bem. E foi quando eu conversei com o Renato e falei para ele, eu falei, Renato, agora eu tô bem. Mas assim, as circunstâncias, um ano difícil pro Grêmio, né, por tudo que aconteceu, das enchentes, jogar fora do seu estádio praticamente 90% dos jogos. Então isso aí foi bem difícil, o time não se encaixou da forma como esperava, e aí as oportunidades acabaram não aparecendo. Quando apareceu, procurei aproveitar da melhor forma, mas não tive uma sequência, e isso acabou me atrapalhando bastante. Porque se eu tivesse jogado pelo menos 40%, 50%, eu teria ficado no Grêmio, que esse era o contrato, né? 50% dos jogos, 55%. Eu teria ficado mais um ano e aí com uma pré-temporada eu dava sequência, mas acabei não tendo essa oportunidade, enfim. Isso aí acabou me atrapalhando bastante. Mas se você optar por encerrar a carreira, você está com a cabeça preparada para isso? Estou. E se você parar, você vai trabalhar com futebol? Eu vou trabalhar com futebol. O quê? Vai fazer curso de Cara, técnico? eu fiz a licença B, né? Eu terminei a licença B. Eu não penso em ser treinador nesse primeiro momento, Benja, assim, mas eu quero trabalhar dentro do futebol. Eu quero fazer eu quero terminar quero fazer a licença A para me fechar. E depois tem a Pro, né? E que eu também tenho a vontade de fazer. E fazer uma de gestão de futebol. Mas enfim, eu quero trabalhar dentro do futebol, eu quero passar um pouco do meu conhecimento, do que eu aprendi.
Agora, assim, eu vou aguardar, quero aguardar mais um pouco para ver o que vai surgir. Como eu disse, as coisas que apareceu para voltar a jogar não foi algo que me motivou, um projeto que fala, não, vale a pena. Porque hoje tem outras coisas também que estão dentro do pacote, né? Tem minha família e eu não abro mão disso, não abro mão de levar minha família para um lugar onde eles possam estar bem, meus filhos, a minha esposa. Então, hoje não é só o futebol, né? O futebol não é só a prioridade. Hoje a minha família é a prioridade. Então, antes não. Antes eu tinha o futebol como prioridade. Então, tem as coisas têm que ser bem encaixadas, tem que estar tudo em conjunto para que eu possa ir para qualquer que seja o lugar. Ô, Rodrigo, o futebol ele é preconceituoso pra caramba, com tudo. É impressionante, cara, com tudo. E eu sempre achei que tinha um puta preconceito com você. Porque você. E aqui no Brasil é engraçado, né? A ser uma boa pessoa, às vezes, pode ser ruim, né? Sim. É louco isso, né? Inversão de valores total. E aí veio, na época, eu até falei, pô, cara, é um babaca. Você ficou muito puto quando aquele diretor de São Paulo falou que você era jogador de condomínio? Ah, na hora sim, né, Benja? Primeiro que. Eu nem lembro o nome do cara. Não, eu também não. Quem? Naquele momento você fica chateado, né? Porque o cara te ofende, eu nem conhecia, De não graça, né? conheço de graça, enfim. Mas são coisas que, como você disse, dentro do futebol ainda mais, né? Acontece essas coisas, as pessoas não te respeitam, as pessoas elas te julgam da forma como elas querem e sem te conhecer, sem saber do teu caráter, do o que você faz, o que você deixa de fazer. Mas foi algo passageiro e algo que também, lógico que dentro de isso aconteceu dentro de um contexto ali, né? Principalmente depois do que aconteceu do fair play, enfim. E aí envolveu tudo, todas as coisas. E eu acredito que foi um dos motivos que eu saí do São Paulo, né? Porque ali começou a me pegar um pouco mais no meu pé, principalmente a questão da torcida. Ele meteu um rótulo em você cruel, cara. Acabou de alguma forma levando para um outro lado, né? Esqueceu o Rodrigo Caio atleta, que, naquele momento era um dos jogadores que tinha mais jogos. Naquela época estava o Lugano ainda, né? Depois, quando o Lugano saiu, eu era o jogador que tinha mais jogos com a camisa do São Paulo, um jogador identificado. Eu tinha acabado de renovar o meu contrato em 2017. Deixei de sair naquele momento, quando o Dorival estava dentro do São Paulo. Eu deixei de sair quando eu tive uma proposta na época do Real Sociedad. Não saí porque eu queria ser campeão. Então, e aí aconteceu as coisas e aí foge do nosso controle, né, Benjo? Aí as coisas fugiu totalmente do controle. Logo em seguida, depois, em 2018, tive a lesão. E aí acabei perdendo um pouco de espaço, não tive mais oportunidades. Mas, assim, acontece coisas difíceis na nossa vida. Mas logo na frente, Papai do Céu abre uma porta, né, maravilhosa e aí eu reconstruí a minha carreira e dali para frente tudo foi magnífico. Não pode ser uma boa pessoa no futebol, o cara tem que ser treta, Não, tatuado. pode, assim, mas você tem que também muitas vezes desligar e esquecer algumas coisas e seguir o teu caminho, cara. É o que eu sempre fiz. Independente das críticas, independente do que falava, eu sempre segui o meu caminho, sabendo da minha dignidade, do meu caráter, do meu profissionalismo, né? Eu saí do São Paulo com meu coração em paz, que eu deixei tudo que eu podia lá dentro. Enfim, e segui a minha vida, cara, como São Paulo seguiu, e sempre quando eu fui até o Morumbi, e eu acho que isso é o mais gratificante, cara, você reencontrar as pessoas que lá estavam quando eu estava e, você vê o carinho, você vê o respeito, você vê a torcida pelo teu sucesso, as mensagens, as ligações, eu acho que isso aí não tem preço, cara. Você vai ao Morumbi ver, torcer pro São Paulo? Cara, não fui mais no Morumbi. Não fui, até esses dias meu pai é São Paulino roxo. Meu pai, Digão, vamos lá assistir um jogo de São Paulo? Eu falei, vamos, quando você quiser. Eu vou com o maior prazer do mundo, porque, como eu disse, eu sempre sonhei jogando São Paulo, eu tenho um carinho muito grande, independente de algumas situações.
Eu tenho gratidão, cara. Gratidão porque o São Paulo, ele abriu as portas, eu me formei como um homem ali, né, em Cotia, subi profissional, então tive momentos maravilhosos ali. Mas você quase foi Guardo parar no no meu coração. Corinthians uma vez, não foi? O Andrés queria te levar, não queria? Ah, teve uma história dessa, mas assim, nunca chegou nada definitivo, não. Nada, mas Você teria jogado se viesse? Ah, Benja, eu acho que não, cara. Eu era muito. Para te falar a verdade, eu tinha um único objetivo: jogar no São Paulo, ser campeão, sair do São Paulo para a Europa, né? Triunfar na Europa, pô, fazer a minha carreira lá, voltar e encerrar a carreira no São Paulo. Esse era meu único objetivo. E eu sempre falava isso. E em várias entrevistas eu sempre disse que eu nunca imaginei jogar em outro time do Brasil. Aí quando aconteceu em 2018 todas essas situações, aconteceu a oportunidade de ir para o Flamengo e quando eu fui, tudo aconteceu de uma forma maravilhosa, fui recebido de uma forma especial, a torcida me abraçou de uma forma especial e, cara, e aí aconteceu tudo que, né, títulos, o reconhecimento bacana, então, por isso que eu digo, as circunstâncias da nossa vida, né, não somos nós que controlamos, né? Eu sempre digo que o Papai do Céu, ele fecha, ele abre portas e não é na nossa vontade, é na vontade dele. Então a gente tem que apenas respeitar e encarar de É frente. que a tua pro Flamengo, ele não abriu uma porta, né? Ele abriu um Escancarou. portão de uns 450 Escancarou. metros, meu. Escancarou. E para você ver, aconteceu antes, né? Eu vinha conversando ainda era o Fabinho Soldado. O Fabinho ele trabalhava no Flamengo. Quando ele me ligou e tal, e a gente começou a conversar, e eu tinha uma situação da Europa, mas era de empréstimo. O Atlético de Madrid? Não, pro Barcelona. O De Barcelona? empréstimo, Foi essa que deu o rolo lá, que te vetaram? Me vetaram, eles contrataram um colombiano lá. Era o Luizão e o Deco que estavam Era o Luizão e fazendo, o né? Deco, isso. E aí aconteceu de não dar certo, eu fiquei esperando até o final, mas disse que o único clube do Brasil era o Flamengo. Aí acabou não dando certo lá e aí eu liguei para ele e eles tinham acabado de fazer a proposta pelo Dedé. Porque o Abel tinha pedido o Dedé na época. E Também outro puta zagueiro que deu um azar, né, a meu? lesão, né, cara? Por isso que são coisas que acontecem na nossa vida que não temos o controle, né, Benja? Puta, ele foi uma atrás da outra, Uma né? atrás da outra, cara. E lesões graves, né? Graves. E assim, aí tinha feito a proposta por ele, aí eu até falei pro Fabinho, falei, Fabinho, tô à disposição de vocês e tal. Aí passou a tarde assim, aí à noite ele me ligou, falou assim, não, vamos fazer uma proposta para você também e tal. A gente tem interesse. E aí foi a minha única exigência, né? Que eu queria sair do São Paulo definitivo, não queria sair por empréstimo. E aí deu tudo certo, cara. Resolvemos assim, 2, 3 dias e já fui apresentado. Pô, mas o Barcelona te vetou no exame médico, cara. Então, o Benja, esse negócio de exame médico sempre foi bem complexo para mim, por quê? Eu tive uma lesão com 15 anos de idade, que foi a da patela, quando eu fraturei a patela. Assim, sempre quando alguém olhava para o meu joelho, estranhavam. Né? Falava, cara, não é possível, esse joelho é feio, é isso, é aquilo, isso aí a longo prazo vai dar problema. Assim, muitos se falavam. Hoje eu posso dizer que o meu joelho direito, ele é melhor do que o meu esquerdo. Eu não sinto nada no meu joelho direito. Mas o meu joelho esquerdo, ele ficou muito tempo segurando o direito, né? Mas qual que é o joelho feio? O direito. Aí ele outro dia falou assim pra mim, eu vi uma foto do Rodrigo Caio Joelho. Gente, ele é tão bonito, mas o joelho esquerdo dele... Esses dias eu tava num clube lá, eu tava jogando tênis e tal. Aí o rapaz olhou pra mim assim e falou assim, caramba, você é o Rodrigo Caio? Aí eu olhei assim, aí ele olhou pra baixo, olhou pro meu joelho e falou, é você. É você. Eu tenho isso com o meu nariz. Pô, seu bem, eu vi bem. Mas então, Benji, e aí sempre bateu nessa tecla, cara. O joelho é isso, é aquilo e tal. Mas assim, eu nunca tive nada nesse joelho, cara. Depois no Flamengo, em 2021, eu tive um novo trauma em cima desse joelho. E aí começou a me incomodar bastante.
Aí tive que tratar e tal. Assim, passei um bocado lá, cara, um bocado. 2021 foi um ano bem difícil pra mim, que eu cheguei no final da Libertadores contra o Palmeiras, que eu tava arrebentado, arrebentado. Eu conversava com o Renato, calma, a gente vai colocando um jogo e isso. Não, Renato, não tô aguentando, não tô aguentando. Eu queria parar para recuperar, né? Mas a gente estava naquele processo, a gente estava na semifinal da Copa do Brasil, final da Libertadores, eu não queria parar e ele também precisava de mim, então a gente foi contornando e tal, cheguei até a final da Libertadores e depois eu parei para cuidar. Mas então, essa questão sempre foi falada, né? Ah, mas o joelho, ele foi reprovado e tal. Então, assim, era muito mais um medo de arriscar e de lá na frente dar um problema e tal. Futebol tem um linguajar pesado, as pessoas tratam os jogadores às vezes como objeto. Quando os caras falam assim, o Rodrigo Caio tá bichado, Assim, isso te magoava? não. Nada? Nada te magoa? Beija, assim, eu pedi para ter uma lesão no joelho? Lógico Eu pedi. Foi um acaso, né? Foi uma fatalidade. Joelho com joelho. Quantas pessoas batem o joelho com o joelho e não quebra? Aconteceu comigo. Agora, assim, isso aí nunca foi algo que me prendesse ou algo que... Cara, eu tive a lesão séria, muito se falou, eu cheguei no profissional, eu joguei, realizei todos os meus sonhos. Então, assim, cara, mas o Rodrigo é bichado. Eu vou fazer o quê? Eu não pedi para ter o joelho machucado. Agora, se você for fazer exame em 95% dos jogadores do Brasil ou da Europa, você acha que todos têm o joelho bom? Tem jogador que tem joelho pior do que o meu, mas o joelho dele ele não sente nada. Por quê? Porque o corpo dele se adaptou. Que louco, né? É. Agora, o que te faz você ser aprovado num exame ou não é só a sua lesão, é a quantidade de jogos que você tem. O Rodrigo tá jogando, tem 40 jogos na temporada, ele tem o joelho do jeito que é. Ele vai reprovar por quê? Não vai reprovar. Então, passa muito por essa circunstância. Então, assim, mas, cara, isso não me... A minha família, sim, minha família sempre ficava muito... principalmente no período quando eu estava com o São Paulo, eu vinha treinando, eu fui para 37 rodadas do Brasileiro, das 38. Eu só fiquei fora daquele do Atlético Mineiro, que foi o caso do Pedro lá, que aconteceu do soco. Eu não fui para aquele jogo. Muita gente achava que eu estava machucado. Muita gente. Porque na época eu não postava muita coisa na rede social e tal, e o meu irmão ficava, posta, você tem que postar, você tem que mostrar que você tá bem, cara. Eu falei assim, não, tá certo. Aí comecei a postar e tal. Muita gente achava que eu tava machucado, mas não, eu tava treinando todos os dias esperando a oportunidade. Então, aí eles ficavam mais preocupados. Assim, agora, pra mim, eu procurava fazer o meu trabalho, eu sabia o que eu tinha que fazer, sabia do meu esforço, da minha dedicação, porque nunca foi fácil. Quando você tem uma lesão, bem, você tem que, todo dia, academia, todo dia se cuidar, ter seu fisioterapeuta particular. É um custo também que você... Passando tudo que você passou, olhando o Neymar, você acha que o Neymar volta? Volta. Cara, a questão do Neymar Não precisa se hoje, dedicar muito, né? também você tem que pagar um preço, cara. Eu tive uma conversa com ele, quando eu cheguei no Grêmio, a gente foi jogar contra o Flamengo, no Maracanã, e ele estava lá assistindo, aí eu encontrei ele e tal, aí conversamos um pouco. Aí ele falou, cara, difícil, irmão, difícil, eu quase desisti. Eu falei assim, eu imagino, cara. Ele falou que quase desistiu? No processo. Ele postou, né, alguns, né, dobrando o joelho, esse processo. Lembra do Ronaldo em 2002? Esse processo, 2001? cara, é porque é que as pessoas que não jogam futebol, se elas tivessem a oportunidade de passar uns 2 dias com um cara que operou o joelho, nunca mais ela ia falar que o cara é bichado. Nunca mais, cara. Porque é sofrimento demais, meu amigo. Demais. Vai lá dobrar o joelho de um cara recém-operado. Uma vez eu estava no lance, o Luizão estava no Flamengo, o Sapo. E eu escrevi lá na minha coluna que o Luizão era chinelinho, né? E o Luizão tinha operado. Nossa, mas o Luizão me ligou. Ele xingou até minha 8ª geração. Mandou foto do raio-x. Olha aqui, filha da... Como é que você fala isso? Olha aqui quantos parafusos eu tenho. Eu falei, tá bom, calma. Não, é luta diária, cara. E assim, mas eu acredito muito que ele volta. As lesões musculares são normais. Ô, Rodrigo,
O fair play te custou muito caro dentro do São Paulo? Ah, de alguma forma, sim. Eu acho que dentro do São Paulo, menos. Eu acho que um pouco mais para fora, Benja. Mais na questão da torcida. Dentro, não. Dentro, nunca tive nenhum... É mentira que quando você entrou no vestiário, o Rogério Ceni estava puto e jogou a prancheta para Não, longe? ele ficou bravo. Ele Ficou? ficou bravo. Mas ele falou alguma coisa para você? Não, ele ficou E bravo. os jogadores? Nada. Os jogadores nunca abriu a boca. Tipo, você viu o lance lá, você jogou pro árbitro e Cara, falou, foi uma coisa muito Natural? natural, Benja, natural. Ah, eu tava ali parado e tal, aí falou, então não, fui eu que pisei no Renan. Renan era o goleiro. Ponto. E saí. Aí quando eu saí do jogo, que deu aquela. tipo, na hora você não tem nem a noção, né? Nada, a gente tava perdendo o jogo 2-0. Você acha que eu tava preocupado com o que ia acontecer, o que iam falar? Eu não tava preocupado com nada. Eu tava preocupado que a gente tava perdendo 2-0. E aí, quando eu saí, começaram a me perguntar, eu nem dei entrevista. Eu peguei, saí e desci. Mas assim, ele não ficou feliz, mas eu acho assim, a questão foi por a gente estar perdendo, juntou tudo, né, Benja? Pô, a gente perdendo 2-0 pro Corinthians dentro do Morumbi. E aí o Jô, eu não sabia, o Jô, ele ia ficar suspenso no jogo seguinte e tal. Então, aí juntou tudo. Agora, depois seguiu, Mas vou te falar, você conversamos. pautou. Foi uma parada legal pra caramba, velho. Porque você pautou não só a mídia, mas você pautou, você entrou na mente das pessoas, Sim, né? sim. Que tipo, cara, Você chegou a ver agora um lance do Galeno, menino que jogava no Porto, que tá no Al-Ahly, não. que é o time, não sei se é o Al-Ahly, é o time do Firmino. Lá Ele fez a mesma na coisa? Arábia. O que ele fez? O cara sentiu uma lesão, ele roubou a bola, ele tava indo em direção ao gol, ele parou. E chutou a bola pra fora. E quiseram matar ele lá também? Eu acho que não. Todo mundo aplaudiu. E aconteceu também um caso, eu vi agora, do time do... Lembra do auxiliar que era do Rogério? Esqueci o nome dele. O inglês lá que ele trouxe, na época. Mike. No time dele também, do Rangers. Parece que saiu um gol. Depois você dá uma pesquisada. Saiu um gol, eu acho que uma falta que aconteceu, ou alguém sentiu alguma coisa dentro da área, o time dele foi e fez o gol. Depois ele mandou o time dele deixar fazer um gol no time dele. Então, assim, são coisas que aqui no Brasil não é natural, né, cara? Mas assim, eu amo tênis, Meja. Amo tênis. Hoje eu jogo, brinco todo dia lá no tênis. E o tênis ensina muito isso, cara. O respeito, a você ser leal com o teu adversário. Saiu, saiu. Pegou um fio da linha, é dentro. Então, Mas tem uma vantagem, né? É um esporte com regras muito mais fáceis, né? sim, sim. O futebol tem essas regras interpretativas, tem milhões de regras, tem Exato. simulação. Exato. Não, é difícil. Assim, o VAR veio para isso, né? O VAR veio para solucionar tudo isso. Como no tênis também tem, mas o tênis amador não tem. Se eu tô jogando com você numa quadra, é na palavra. se você joga a bola fora, Saiu fora. eu vou falar. Aí né, então... Ô, Rodrigo Caio, para você seria o Jorge Jesus o técnico da seleção ou não? Seria, com toda certeza. Eu acho que é o treinador mais capacitado para gerir um grupo com tanta qualidade. E eu acho que assim, eu não digo que não tenha treinador brasileiros capacitados, eu acho o Rogério muito bom e ele está indo para um caminho... Muita gente fala do Rogério, Ele está indo né? para um caminho bacana, cara. Eu estou assistindo os jogos do Bahia e eu vejo... Ele montou um time complicado, Exato. hein? E eu vejo, ele acrescentou coisas que a parte defensiva dele está muito legal, conseguindo encurtar mais campo, coisa que ele não tinha. Ele não tinha. Quem mais? O próprio Roger, né? Um bom E treinador. o Renato Gaúcho, você gostaria? Renato Gaúcho. Cara, ele, assim, Mas entre todos esses, Ancelotti e Jesus, quem que você escolheria? Jorge Jesus, com toda certeza. Eu não conheço o Ancelotti, mas em termos de time, de eu ver o time do Ancelotti jogando e o time do Jorge Jesus jogando, o que a seleção precisa é do Jorge. O que eu vejo que Cara,
primeiro, eu gostaria de o Dorival ter tido mais tempo. Você não tem tempo para treinar, você não tem tempo para nada. Então, a dificuldade é muito grande mesmo. Como que você vai organizar um time? Então, bate primeiro nessa tecla. Ah, beleza, mandaram ele embora. Você precisa trazer um treinador e dar tempo para ele trabalhar. O Jorge, você vai ter que dar tempo para ele, porque as ideias dele dependem disso. Depende de um tempo. Ele é bravo? Muito bravo. Então, e essa é a questão. Ele é um cara que vai na garganta. Ó, eu tô fazendo uma entrevista aqui e o rapaz aqui tá falando, o treinador da seleção tem que ser o Jorge Jesus. Tô no meio da entrevista. Você conhece esse cara aqui, ó? Tá vendo aqui? Não tô enxergando nada. Mister, tudo bem? O que estás a fazer? Grande Central. Como você tá, mister? Tudo bem? Estou em casa, estou a ver o futebol. Barcelona Inter de Milão. Champions. Você não consegue ficar longe do futebol, né? O Inter está a ganhar 2-0. Eu acho que a Inter vai ser campeã, hein? É a meia final. É. Foi intervalo agora. Ah, boa. Tô aqui conversando com essa fera aqui. E ele tava me perguntando quem tem que ser o treinador da seleção brasileira. Jorge Jesus. Todo mundo diz isso, mas eu não vejo nada. Ah, mas vai acontecer no tempo certo. Tá bom? Isso acho que está para aí uma confusão. Agora diz que o presidente também vai embora. Está aí uma grande confusão. Esse é o Brasil, Jorge. Não tem jeito. Esse é o Brasil. Bom falar com você, tá? Sucesso. Sucesso nos próximos desafios. Um abraço para ti. Abraço. Ó, ele falou que você é muito bravo, hein? Falou, Jesus é bravo. Eu falei, comigo não, comigo ele é tranquilo. Valeu, Jesus. Um abraço. Tchau. Um abraço, beijo. Aqui é tipo, ô louco, meu, quem sabe faz ao vivo, meu. Ah, esse cara é um fenômeno, Benja. Um fenômeno. Eu digo que esse cara me fez ver o futebol de uma forma totalmente diferente. Eu sempre digo, em todas as entrevistas que eu tenho, todos os bate-papos, eu aprendi a jogar futebol depois de 2019, de verdade. É mesmo? De verdade mesmo, assim, de entender. Mas qual que é a diferença do Jesus para os treinadores que você teve? Cara, Na prática, no dia a dia, é tão o diferente. direcionamento que ele dá para a equipe, a forma como... É tudo claro, cara, é tudo claro. O que você tem que fazer, parte defensiva, meu, o que eu aprendi de organização defensiva, dos movimentos, correr para frente, o momento certo de você dar um bote, de você quebrar a linha, o momento certo de você encurtar o campo. Então, assim, coisas, meu, que fica muito fácil de você jogar. Então, nós saímos dos jogos com, assim, fala, cara, dá para jogar novamente, porque você estava tão sincronizado, você corria tão certo, que você acabava não se desgastando, né? Então, eu acredito que isso aí hoje é o futebol moderno, é o futebol que você tem que executar. E na Europa você vê muito. O Flamengo era um time europeu jogando no Brasil? Com certeza, com certeza. Pelos jogadores que tinha, né? Tinham jogadores de muita qualidade e uma ideia que, meu, fazia toda a diferença. E assim, era curioso mesmo que quando nós estávamos dentro dos jogos, a gente tinha era tão certo o que você tinha que fazer, que nem o Rodrigo, central. Eu sei o que eu tenho que fazer. Então, se acontecesse alguma coisa errada no meu setor, ou se eu fizesse algum movimento que não era o treinado ou não era o que ele pedia, eu já pensava no dia seguinte no vídeo. No vídeo ele ia descer a lenha. Me falaram, eu não me lembro se foi o Rafinha agora, não me lembro se foi o Rafinha que falou, que era uma coisa impressionante, que o que ele falava no treino, as coisas que ele falava acontecia na hora do jogo. Na hora do jogo, tudo. E tudo era repetição, fazia 100 vezes a mesma coisa. Ah, não 100 vezes, mas assim, fazia tudo com calma,
com paciência, tudo bem explicado, direcionado. Então, assim, era pô, sensacional, cara, sensacional. Eu aprendi muita coisa com esse, a gente chama ele de velhinho, né, velho? Esse cara, e outra, chegava lá, o treino era 9 horas, a gente chegava, Benja, sentava lá, ele mandou fazer umas cadeiras dentro do campo, assim, perto do campo, na entrada do campo, umas cadeiras, assim, com sombrite. Tipo numa piscina? Tipo cadeira de piscina? Não, cadeira tipo banco mesmo de vestiário mesmo, de você ficar sentado assim, ficava todo mundo sentado, tipo, tinha 8 cadeiras aqui, 8. Ficava todo mundo sentado, o time todo ali ficava conversando horas. Antes do treino. E ficava. Aí ele pegava o quadrinho dele lá e mostrava as coisas. E tipo, ele ficava trocando ideia junto também? Ficava junto, todo mundo conversando e tal. Aí a gente ia pro treino. Então, assim, sabe quando você ia com prazer, cara? Você ia mesmo assim, você falava assim, cara, vou desfrutar. Desfrutar da resenha, do bate-papo, e depois dentro de campo vou desfrutar. Aí ele fazíamos todo o treino e tal. Aí saía do treino, sentava todo mundo no campo e ficava conversando. Cara. E ele também ficava? E ele também. Prazer de estar lá. Então, isso fez com que a gente construísse não só um time, como eu sempre digo, um time bom todo lugar tem, cara. Mas você construir uma família onde todo mundo tá junto é difícil. Mas você imaginava que seria um mundo igual àquele? Olha, Porque ele foi embora, por exemplo, com mais títulos do que derrotas. Quando o começo foi difícil. Mas Foi eliminado do... fomos eliminados da Copa do Brasil, né? E perdemos o primeiro Bahia, jogo né? com o Atlético Paranaense. Então, mas é que ele teve uma puta vantagem. Eu sempre falei isso pra ele. Porque ele chegou, teve isso aí, mas o campeonato parou. Teve a paradinha. 40 dias. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Ele teve essa... Não, é por isso que eu falo da seleção, Benja. Não adianta você pegar e colocar o Jorge e falar, ó, daqui 2 semanas tem um jogo contra o Paraguai e Bolívia, né, agora. Mesma coisa do Ancelotti, né, estão falando do Ancelotti. Você tem... O que o cara vai fazer? Ninguém vai fazer nada. Não vai fazer nada, é impossível. Impossível. A cagada já foi feita. Exatamente. Agora é você tampar os buracos. Mas assim, se você quer um planejamento, né? É porque assim, o que eu penso, Beijo, não que o nosso Brasil não tenha treinador competente, nós temos. Mas qual treinador vai ter um respaldo? Hoje? Hoje. Eu acho que só ou o Ancelotti ou o Jorge Jesus. Então, treinador europeu. Eu acho. Treinador europeu. Que a imprensa vai dar um pouco mais de tranquilidade, né? Todo mundo. Vai descer a lenha? Vai, porque é da nossa cultura. Mas assim, que vai ter um pouco mais de tempo para trabalhar com calma, vai ser esses caras. Rodrigo, a tua primeira semana com ele foi como? Difícil. Foi punk? Foi punk. Não, nossa, tem histórias, Benja, que, meu Deus. Tipo o quê? Falar para você que as 2 primeiras semanas eu queria, cara, pegar ele e dar-lhe um safanão. Né? Por quê? O que Cara, aconteceu? Fala aí. Descia a lenha. E outra, quem jogava comigo era o Léo Duarte. Era mais novo do que eu, era moleque. Então a cobrança era só em cima de mim. Então a gente ia pro treino, tudo que acontecia errado, ele vinha pra cima de mim. Cara, tem um lance, que isso aí eu lembro que cara, esse velhinho. Mas tipo, ele gritava e foda-se, caralho, está a dormir, pá, está a dormir. Foda-se, caralho, ele fala direto. A gente fazendo um trabalho reduzido, ele separou as linhas, tipo defesa com ataque, meio de campo e defesa lá. Então era por setores. Então ficava 3 zagueiros contra 3 atacantes, aí 3 volantes contra 3 volantes e meias, enfim, e zagueiro contra atacante. Aí veio uma bola, o cara meio que chutou, a bola pegou no pé do René e a bola veio rodando assim. A bola veio, eu fui tipo só escorar pro... Não sei se era o Diego, né? O Diego Alves no gol e tal, eu fui escorar. A bola pegou aqui, bem. A bola veio rodando, ela pegou aqui e veio pra cá. Ele... Rapaz. Aí eu só... E tipo, pagou geral no meio de todo mundo? No meio de todo mundo. Foda-se, caralho. Você tá a jogar PlayStation, pá? Aqui é futebol real. Foi à frente de todo mundo, cara.
Nossa, Tesão, eu cara. fiquei louco, cara. Fiquei louco. Falei, nossa, eu vou matar esse velhinho, velho. Aí, beleza. Aí você segura, você vai fazer o quê? Você tá errado? Mas ele era tão... O Ilharão também, né? Ilharão, Teve um treino nossa, aí. o Ilharão, quando o Pablo chegou, o Pablo Pablo Mari. nossa, era... Sofreu na mão dele? Sofreu. Nos vídeos era só o Pablo. Não, mas ele esculachava. Mas assim, cara, a gente encarou isso como também assim, o jogador, ele... Claro que você tem que saber lidar, né? O treinador tem que saber lidar e ele era um cara muito inteligente porque dava uma paulada, E depois alisava. depois ele já vinha, ele já esquecia, que nem nesse dia. Aí acabou o treino e tal, ele foi lá no... Eu tava dentro da fisioterapia fazendo massagem e tal, ele veio com o quadrinho, aí sentou na cadeira comigo, ó, sem falar nada do que tinha acontecido, falar sobre outros assuntos da parte defensiva, ó. Quero que você faz isso, ó. Você entender o momento de você saltar, o momento de você... Então assim, ele sabia lidar muito bem com as situações. E aí você ia embora do ninho do urubu, já não estava nem tão puto. Exatamente, você já tinha esquecido o que tinha acontecido. Porque você via que era o jeito dele. O português, ele tem um jeito mais ríspido, né? O Abel também é assim, né? É o jeito dele, não é porque ele quer ou porque ele não gosta, não, é o jeito dele. Mas assim, foi um grande aprendizado como jogador, como de você se controlar também. E uma coisa que é fundamental, Benja, eu acho que para a nossa vida, ser confrontado. Quem te confronta? Né? Quem te confronta dentro da tua E profissão? o cara que gosta de você, que realmente gosta, é o cara que fala real. Exato. E é o cara que fala não. Exato. Porque tapinha nas costas, Todo mundo faz. Só que você não está ajudando em nada, pelo contrário, você está incentivando o cara a fazer só cometer erro. Exatamente. E eu acho que isso aí é o principal, cara. Você ser confrontado dentro do que você mais... eu domino. O que eu domino? Eu domino ali dentro de campo, né? As ações e tal. Você não quer ser confrontado. Sabe que teve uma entrevista coletiva dele que eu achei espetacular, mas que infelizmente não adiantou para nada no futebol brasileiro, infelizmente. Que era uma véspera de um Fla-Flu e perguntaram para ele: ô Jesus, você vai poupar o time? Ele falou: poupar ele para quê? Joga quarta? Se ele for descansa quinta, descansa sexta, treina sábado e joga. Poupar ele pra quê? Ele falava isso mesmo. Mas ele era um cara inteligente, que ele sabia o momento de poupar o jogador. Sim, mas a gente sabia escalar o time do Flamengo. Hoje, dificilmente você sabe escalar um time. Isso aí. A gente tinha o time do Flamengo do 1 ao 11 na cabeça. Hoje tem 22 jogadores que... No Flamengo você vê, você tem 22 jogadores que podem jogar titular. Naquela época nós tínhamos um elenco mais enxuto. Sim. Nós tínhamos os 11 titulares. O elenco de hoje é muito melhor. Exato, muito mais melhor do que era aquele. Agora o time, o time era, aquele era melhor. Era forte, o time era forte. Foi um ano mágico para você, né? Mágico. É o ano da tua vida, né? Futebolisticamente falando. Minha vida. E como que era entrar no Maracanã? Porque eu estava morando no Rio na época. E eu ia direto, né? Ver o jogo do Flamengo lá. E era uma loucura, né? Loucura. Um jogador entrar no Maraca lá. Loucura. Primeiro que nós sabíamos que nós íamos entrar dentro do Maraca, a gente já sabia que a gente ia vencer, a gente só não sabia de quanto. Essa era a primeira coisa. Jura? Juro. Vocês tinham essa certeza? Essa sensação. Essa confiança? Essa confiança. O papo era esse, a gente conversando e tal, no aquecimento e tal. E aí, quanto que vai ser hoje? Era assim, cara, de tanta confiança que tinha. Mesmo fora de casa? Mesmo fora de casa, cara. Caraca! Mesmo fora de casa. O time era a confiança, a organização do time, a forma como jogava, era impressionante mesmo. Então, isso aí fez com que a gente criasse um time muito forte, muito forte. Mas tudo passa pelo líder, né, cara? A gente tinha um líder, né, técnico, tático, que era o Jorge, nós tínhamos as lideranças de vestiário, que era o Diego, o próprio Felipe, Rafinha, o Arão, jogadores que tinha, a Everton Ribeiro, né, jogadores que... O Felipe Luiz está te surpreendendo ou para você é zero novidade? Não, zero novidade. O Felipe sempre foi um treinador dentro de campo, cara. Sempre foi? Sempre foi. Sempre enxergou o jogo diferente.
O Rogério também. Sempre também. Mas assim, a diferença que eu vejo, Benja, e eu acho que o que vem fazendo a diferença para ele, que esse tempo, né? Você vê que o Rogério ele vem numa crescente muito grande. Eu acho que a diferença é a posição. O Rogério era goleiro. Enxerga melhor. É diferente um cara porque assim, o goleiro é uma posição totalmente diferente, cara. Ele vê o jogo todo de frente, mas assim, ele não vivenciou o que o Felipe vivenciou, né? Eu vejo Então, porque o Felipe é um negócio que eu, por exemplo, há uns 3 meses atrás, eu falei assim, lá na CNN, eu acho que o Felipe Luiz será o próximo treinador da seleção. Sim. Não falei agora, eu acho que ele vai ser. Por quê? Porque querem um treinador europeu, não querem? Sim. Ele é europeu. É o perfil. Ele não é brasileiro. Não. Futebolisticamente, ele não é brasileiro. O cara foi criado totalmente na Europa. E é brasileiro porque é nascido aqui. E a gente vê o Flamengo jogar. Você vê, pós Jorge Jesus, o Flamengo, ninguém deu certo lá. Todo mundo reclamou, Renato, Rogério, Sampaoli, Vitor Pereira. O único que a torcida acalmou e não fala mais do Jorge Jesus é o Felipe. É o Felipe Luiz. E o Felipe teve a cereja do bolo, eu acho, que ele veio pro Flamengo e pegou um treinador europeu, né? Um treinador totalmente diferente. Então, mas isso eu falei pro Marcos Braz na época. Porque olha o time do Flamengo. O Diego Alves não era brasileiro também. Era espanhol. Exatamente, não, grande maioria. Então, se o Rafinha. Gente, o Rafinha não. Praticamente a carreira dele inteira fora. Cara, eu fui entrevistar um mês antes, eu estava na casa do Rafinha em Munique. É isso aí. Eu fui entrevistar, e o Rafinha tinha uma proposta de 6,5 milhões de euros que ele me mostrou da Inter de Milão. Eu falei, você não vai? Ele coçou assim e falou, mas porra, meu, ninguém sabe quem eu sou no Brasil, pô, preciso jogar lá um pouco. Tava indo para a Inter de Milão. Então, um cara que jogou na Alemanha, então é europeu. Trouxe um zagueiro, Pablo Mari, espanhol mesmo, de verdade. Aí tinha você, Brazuca, Felipe Luiz. De fora. A defesa é toda europeia, cara. Toda. Não. Aí foi pro meio de campo. Tinha o Gerson, que estava vindo da Europa. O próprio Gabigol tinha vindo da Europa. Não deu certo, mas veio da Europa. Exatamente. Bruno Henrique já tinha jogado na Europa. Praticamente 7 jogadores. E aí traz um treinador europeu. Europeu, é. Não, e que fez toda a diferença, né? Você tinha uma Ferrari, né? E você precisava de um piloto, né? E você trouxe o cara certo, cara. Vem cá, você achou que dava? Fala a verdade. Eu tava lá no campo, lá no dia, eu falei, ferrou. Inclusive já tinha recebido a mensagem da Fox, que era para guardar os cabos lá, os câmeras e ir embora na final contra o River. Aos 38, 39, eu recebi minha mensagem lá, ó. Vamos embora aí que já é, Elvis. Benja, eu vou ser bem sincero, cara. Eu sempre ali, quando a gente tomou gol, a gente tava um jogo difícil e tal. O segundo tempo a gente teve mais domínio. Eu sabia que a qualquer momento a gente poderia fazer um gol. Agora, eu não posso dizer para você que, não, vamos virar o jogo. Não. Mas que a gente faria um gol e eu tinha plena confiança. 39, 40, plena confiança, cara. O nosso time, se você pega um ano inteiro, um jogo que ficou sem fazer um gol, não tinha. Foi a última rodada do Brasileiro contra o Santos, que a gente perdeu de 4-0. Que já tinha sido campeão. Já tinha sido campeão. Agora os demais, não tinha, Benja. Então eu sabia que a qualquer momento a chance era grande de fazer um gol. Agora, da forma como foi, fez um gol, logo em seguida fez outro, enfim. Aí é algo mesmo só Papai do Céu para explicar, cara, porque não poderia, não tinha como ser melhor, né, cara? Não, olha que você tá no campo, velho, tudo bem, você tá concentrado, pá, eu sei tudo isso aí. Mas, pô, fez 2-1 aos 43 ali, já era, porque matou o time do River. E eu tava no campo, eu tava do lado do gol ali do Gabigol, a torcida do River atrás, aí foi um silêncio e tal. Dá tempo de passar um filme na cabeça e falar, caraca, velho, olha o que eu passei. Não, com certeza. Eu comecei a chorar na hora, todo mundo tava chorar. E aí é aquela tensão que falta os minutos finais também pra você não tomar um gol, né? Você sabe que se desconcentrar já era, né? Bola aérea, o caramba. Mas vai pensando na hora, porra, eu ganhei, cara. Não, com certeza. Realização do sonho. Cara, se você for falar para 99%
dos jogadores brasileiros, o sonho dele é de ganhar uma Libertadores, né? E ainda mais da forma como foi contra o River. E, enfim, cara, foi surreal. E ali foi um momento, cara, muito rápido, né? Aconteceu tudo muito rápido. E aí você já começa a passar um filme na tua cabeça e fala, cara, realizamos o nosso sonho, realizamos. Mas também a tensão de faltar 2, 3 minutos e fechar o jogo, né? Pô, se um dia os caras fizerem um documentário desse título, os caras têm que colocar meu vídeo lá, que eu viralizei no mundo inteiro. O vídeo do Armani, você já viu, né? Eu vi. Sou eu. Sério? Ah, sou eu. Porque eu me envolvi demais, cara. Porque você tá trabalhando. E, pô, amigo do Jesus, e, pô, de vocês, gostava de um monte de jogador ali. O vídeo que Tava morando no Rio. Eu me empolguei, velho, Glauber. Eu me empolguei. Aí acabou o jogo, eu peguei meu celular, né? Falei pro meu câmera, ó. E eu falei pro meu câmera, Lô. Falei, ó, aqui na Champions League, hein, velho. Na hora que o juiz apitar, invade. Fiquei esperando, não. Isso aqui é América do Sul, irmão. Aí o Armani sai assim, cabisbaixo, eu, Armani! E filmando ele com o celular. Ele olhou e falei, chupa, Armani! Esse vídeo é eu. É eu, Elô. Que momento, cara. Esse aí foi um momento histórico, cara. Histórico. Coisa única mesmo, única. E vou te falar, era difícil ganhar do Liverpool, porque o Liverpool tinha um puta time lá no Mundial do Catar. Era muito difícil. Porque pra mim, o Rodrigo, isso eu falo faz tempo, não é porque foi o Corinthians que ganhou do Chelsea em 2012. Pra mim não tem a menor chance, nunca mais, de um clube sul-americano ganhar um Mundial. Difícil. Ainda mais com esse formato novo, agora pior ainda. Isso aí é só... Você acha que tem condição de ganhar? Muito difícil, muito difícil. Sempre quando eu converso com os amigos, pô, quase vocês ganharam. Não, quase não, cara. Faltou muito pra gente ganhar. Muito, né? Muito. A rotação dos caras era 50. O Van Dijk tava com febre, o caramba, jogou mal, que ele tava doente, né? E eu até conversei com o Firmino pós-jogo, o Alisson, e o Klopp nem ia colocar alguns jogadores para jogar, eles que pediram para jogar. É mesmo? É, porque eles tinham um jogo importante, acho, contra o Everton. Tipo o Liverpool não era para eles uma final de Mundial, era um jogo. Não, exatamente, era uma preparação para acho que eles estavam ali o quê? Não era a fase final, né? Eles de 0 a 100, na metade. De 0 a 100, você acha que eles estavam com a rotação em quanto? Eu acho que 50, 60, eu acho. E no segundo tempo eles encurralaram a gente de uma forma... É que assim, cara, foi bonito de ver porque assim, nós jogamos de igual para igual com eles. Pegamos a bola, jogamos aquele cara e tal. que deu um puta gol, aquele garoto, como que era o nome? Foi o Lincoln, né? Hã? O Lincoln. Lincoln. Tivemos a bola, coisas que a gente não via isso, né? Quando o Corinthians venceu, quando o São Paulo contra o Liverpool, não tinha, cara. A bola era, sei lá, 70%, 80% de posse de bola. Não, nós no primeiro tempo tivemos a bola, rodamos. Contra o Liverpool, o São Paulo não viu a cor. Exato, então a dificuldade é muito grande. Então deu uma esperança a mais, né? Jogamos de igual para igual. Agora, sei lá, cara, é difícil, meu, é difícil. O nível dos caras, isso que eles estavam a 60, eu falo 60, 50, 70, não sei. Mas o nível é muito alto, cara, muito alto. Mas tipo assim, depois que acaba... deixa eu te botar um negócio, o São Paulo é chato pra caceta mesmo no dia a dia, que todo mundo fala... Pô, eu acho ele insuportável só de ver. Cara, ele é muito chato. No dia a dia ele é um cara, assim, normal. Assim, mas é um cara difícil de lidar, Benja. Não é um cara fácil, não é um cara de bom convívio, não é um cara de diálogo, né? É chato. Assim, é porque nós, dentro do futebol, que você gosta de ter essa troca, né, cara? Com o treinador, que nem com o Jorge, pô.
O Jorge veio da Europa, você imagina que o cara é o quê? Pô, uma mala do caramba, o cara não vai dar nem moral pros jogadores. O cara fazia questão de chegar cedo no CT, fazia questão de sentar com a gente, conversar, ele e toda a comissão. Então, assim, isso aí não vai tirar a tua autoridade, né, dentro de campo. Pelo contrário, isso aí vai te dar ainda mais uma conexão ainda mais forte com os jogadores. Mas os jogadores ficaram putos quando ele deu um soco, quando o cara deu, o auxiliar dele deu um soco no Pedro e ele não tomou partido, ele ficou na dele, aí ele perdeu o grupo, né? Aí perdeu o grupo. Na verdade, Jorge, Benja, uma coisa que eu vi, cara, que eu nunca tinha visto no futebol, foi um preparador físico ter tanta autonomia como o preparador físico dele. Tipo o que, assim, na prática? Fazer tudo, cara, tudo. Eu nunca vi um preparador físico pegar um quadro, colocar no meio do campo e mostrar um trabalho de 10 contra 0. Ele fazia? Ele fazia. Ele tinha muita autonomia. E os jogadores achavam que é isso? Cara, diferente, mas assim, ele tinha voz pra isso. Ele tinha, cara. Um cara sério, um cara grande profissional, cara. Puta de um profissional. Top, top. Pô, mas ele deu um soco no Pedro, qual é o motivo, aí cara? é uma coisa que, velho, difícil de explicar. Difícil. O que te leva a isso, né? O que te leva? Não sei, perdeu o controle, né? E eu não estava nesse dia, cara. Eu não estava. Por sorte também, né? Porque eu não estava jogando, né? Eu tinha uma relação muito boa com como que era o nome dele? Não me lembro. Esqueci o nome dele. Tinha uma relação muito boa com ele, porque assim, foi um período muito difícil para mim. Eu treinava, eu e o Pablo. A gente treinava, pô, exemplo mesmo, cara. A gente treinava pra caramba e ele foi um cara sempre que nos respeitou. Pablo é o nome dele. O preparador físico também. E o Pablo, o zagueiro. Sempre nos respeitou, sempre deu um melhor treino para nós. A gente pedia para fazer complemento, ele fazia. Então, um cara alto nível, assim, de trabalho. Aí o que aconteceu ali, cara, eu não estava no dia, não estava dentro do campo, mas parece que aconteceu alguma coisa de aquecimento, né? Mas nada justifica ele dar um Não, soco. nada justifica o que ele fez. Nada justifica. Mas assim, é loucura, cara, loucura. O cara perdeu a linha mesmo. Se você encerrar a carreira hoje, é o Rodrigo Caio do Flamengo? É o Rodrigo Caio do Flamengo, com certeza. Com certeza. Aí passa não só pelo que eu conquistei, mas assim, pela identificação que eu tive lá. Meu, não tem nada que pague, né, cara? Você sair na rua e você vê as pessoas, o carinho, o respeito. Até hoje, você sai dar um rolê no Rio? Até hoje. Eu fui com o Grêmio lá, vou andar no calçadão, todo mundo me para. Pô, você não deveria ter saído do Flamengo. Pô, obrigado por tudo. Então, assim, o carinho comigo e com a minha família, surreal mesmo. Aonde eu encontro um flamenguista, sempre, né, lembrando da minha passagem. E eu acho que isso aí não tem preço, cara. E assim, independente do título, de o cara se sentir identificado com você, isso sempre foi meu objetivo. Né, de entrar dentro de campo e a torcida se sentir identificada com você lá dentro, cara. De você dar o teu melhor, você fazer o teu melhor, independente das circunstâncias. Porque ganhar e perder faz parte, Média. Faz parte. Mas eu sempre quis ganhar com o São Paulo, mas não foi possível. Mas depois de tudo que você passou, vou te falar, você recebeu com juros e correção, Não, né? com certeza. Mesmo se você terminar a carreira hoje, que eu acho muito... Mas aí, quem sou eu para falar quem tem que terminar ou não? Porque eu acho que 31 anos é muito novo, mas é você que tem que saber. Mas se você encerrar a tua carreira hoje, porra, velho. Sim, com certeza. Você terminou com... Não, com certeza. Da melhor forma, né? Tive os momentos... Você entrou para a história do Flamengo. Exato, tive os momentos de alegria, os momentos difíceis, que faz parte do processo, mas assim, com toda certeza, com gratidão mesmo. Gratidão por tudo que eu construí. Se der uma final de Libertadores, São Paulo e Flamengo, você torce para quem? Flamengo. Veja, aquele momento que o apresentador tomou o impacto, eu falei, ele vai falar, né? Não, Flamengo. O São Paulo é o meu time do coração mesmo, assim. Eu sempre falei pro meu pai, a primeira vez quando eu comecei a jogar, assim, brincar, pai,
eu vou ser jogador do São Paulo. Eu vou jogar no São Paulo. Eu vou. É o meu sonho, é o seu sonho. Eu vou realizar esse sonho. Mas assim, como eu disse, né, as circunstâncias me levou para um outro caminho. Nunca imaginei jogar no Flamengo. Mas assim, a conexão que eu tive com o Flamengo, o que o Flamengo representou para mim, construí a minha família lá, meus filhos são flamenguistas, É minha mesmo? esposa era corintiana, agora é flamenguista. Tem? Não tem jeito. O Globo é só parte de ser dita. Eu já edito. Ela ama o Rio. também. Nós amamos o Rio. Eu cara. também. Nós amamos o Rio. Eu gosto muito de São Paulo. Vou te falar, quando eu fui também. embora, minha mulher ficou... Minha mulher não sentiu também, não queria ir embora do Rio, não. Aquela cidade tem um lance diferente. Né? E também, muito. Lá te abraça, né, de uma forma diferente. Mas assim, e hoje eu tenho muitos amigos lá, né, cara? Meu irmãozão é treinador, cara. O Felipe é... Você fala direto com o Felipe? Falo bastante com ele, cara. A gente tem uma relação bem bacana. Né? Você acha que ele... A gente sempre conversou muito sobre futebol, né? Você acha que eu estou errado ou não? Ele vai ser provavelmente ele deve ser o próximo treinador da seleção ou não? Eu acredito também. Que não seja agora, mas seja depois. Eu acredito que e eu acho que é o caminho mais. Se tivesse que escolher entre ele e o Rogério Ceni, quem que você escolheria? Para ser treinador da seleção. Hoje? Hoje ou para a próxima Copa? Difícil, hein, cara. É difícil. Porque eu acho que o Rogério, ele vem se capacitando cada vez mais. Ele estuda muito, né? Muito, cara. E eu vejo ele cada vez mais preparado para isso. Cada vez mais preparado. É difícil falar, Benja. É difícil falar, cara. Mas assim, 2 nomes fortíssimos para... Agora depende também, né, quem vai vir. O Ancelotti? Vai ser um ciclo ele vai fazer ou ele vai fazer só até a Copa? Não. Então tem tantas... Então, eu acho que eles vão trazer um treinador estrangeiro, é o Ancelotti, caso não aconteça nada de diferente. Eu acho que você tenta resolver um problema a curto prazo. Sim. Né? Temos uma Copa. Velho, nós temos uma eliminatória, não tem quem convoque. Nós não temos quem vai convocar a seleção? Quem? Eu? Você? Então não tem. Então, acho que você traz um treinador europeu, você vai tentar resolver um problema para agora, para a Copa. Agora, se for para resolver um problema estrutural do futebol brasileiro, vamos mudar, vamos dar uma repaginada em tudo, aí ficaria entre... Agora, eu acho que o Felipe Luiz ele leva uma vantagem pelo estar no Flamengo. Também. O Flamengo, o Corinthians, ele vai estar disputando, acho que vai estar disputando mais e ainda frente das coisas. É a força do Flamengo, a força... Né? Mas assim, tem um nome, Rogério Ceni também. Então, e principalmente muitos ex-jogadores estão começando a falar muito do Rogério também. Ele é um cara que ele conseguiria, de alguma forma, né, gerir tudo isso, né? É da mesma forma como a gente fala o Renato, né? O Renato, ele é um expert em gerir grupo, cara. Nunca vi igual. Mas nesse aspecto o Renato é melhor que o Rogério, não é? Pra gerir, Mas taticamente o Rogério... Pra gerir, o Renato é melhor que todos. Todo mundo fala isso, né? Cara, eu fiquei lá no Grêmio, não joguei da forma como... Não consigo, você não consegue ficar bravo com ele, cara. Benja, você não consegue. Todo mundo que trabalhou com ele fala isso. Não tem como. Porque, você tem aquele negócio, você fala, eu preciso jogar, cara, eu preciso jogar, o time brigando pra não cair, o caramba, eu preciso jogar. Eu tô bem, O que você faz? Não tem como, cara, não tem como você brigar com aquele cara. Não tem como. O cara que conseguiu brigar com o Renato Gaúcho, eu tenho que falar assim, o cara tem que ser um gênio. Taticamente, aquele auxiliar dele que... Eles fazem em conjunto. Chama Alexandre, Alexandre, tem o Marcelo agora que tá junto, né, na comissão dele, que trabalhou no Flamengo. Conjunto. Mas ele faz praticamente tudo, cara. Ele não abre muito, não. Ele é o cara que toma a frente. Do time dele, ele que faz, ele que monta, bola parada, as coisas, ele é o cara. Agora, assim, eu acho que são estilos diferentes, né? O Rogério, ele já é um treinador já... Por isso que eu tô falando, eu tô assistindo, eu trabalhei com o Rogério em 2020, né? 20 ele foi pro Flamengo. Então ele já 4 anos pra frente, aí ele evoluiu muito, cara. Eu vejo o time dele hoje, e era uma das coisas que eu mais
achava que ele precisava melhorar, que era a parte defensiva, de encurtar a linha. A gente conversava bastante sobre isso quando ele estava no Flamengo. Por que você acha que o Rogério não continuou no Flamengo? E foi Cara, campeão eu vi até brasileiro. uma entrevista do Braz, né, falando que ele se arrependeu, né, de mandar ele Foi pra embora. mim. Foi pra você essa entrevista? Eu vi essa entrevista. Ah, Benja, o cara ser treinador do Flamengo ali não é fácil, cara. Não é fácil. Ali é muito difícil. Mas assim, a gente ganhou o brasileiro. É difícil, né? Difícil. A gente conseguiu resgatar ali das cinzas, né? Porque a gente estava muito atrás, 8 ou 9 pontos. Desculpa, você não ainda acha que é o efeito Jorge Jesus? Também. Porque o torcedor queria que o Flamengo ganhasse dando show. Como foi em 2019. Só que aquilo foi uma coisa totalmente Exatamente. fora Não, da e outra, curva. hoje os times se fortaleceram muito mais, né? Hoje você vê quantos times fortes tem aí no futebol brasileiro. Você coloca 6, 7, 8. Eu coloco menos. Flamengo, Palmeiras. Para mim, Tão Flamengo e acima. Palmeiras Tão estão acima de todos. Acho que o Corinthians tem um time... Atlético Mineiro. Então, mano, você vê como é que tá? Agora tá mal. Mas tem Agora levou o Dudu, vamos mais ver. um time muito forte. Então, aí o Cruzeiro montou um time cheio de coisa, tá mal. Não, eu não gosto do time do Cruzeiro. Né? O Bahia é um time que Bahia tá é bem. um time bom. O Bahia Inter, tem um time bom. time bom. O Inter tem um time bom. Fluminense. Não acho. Não, você fala time bom, que é time para brigar por título. Cara, é que o Flamengo e o Palmeiras Para mim, estão muito brigar à por frente. título é Flamengo e Palmeiras. É que eles estão muito à frente. Mas o elenco do Fluminense não é melhor que o elenco do Corinthians? Elenco. Nome por nome? Acho que é mais ou menos igual. É. Acho. Porque acho que nenhum dos dois tem um elenco bom. Os dois podem ter um time, nota 6,5. Sim. Elenco eu não vejo. Elenco para mim é o Flamengo, caramba. O Flamengo meteu 4x0 no Corinthians, aí vai fazer substituição. Não. Tá louco, velho. Tá louco. Sai o Bruno Henrique e entra o Everton. Sai Aí o... entra o Luiz Araújo, aí Michael. o Arrascaeta tá no banco, entra, aí não sei o quê. Pô, aí não dá, Não, velho. é bizarro. É muito... Jorginho agora, né? Hã? Estão falando do Jorginho agora. Então, é muito diferente, cara. Muito diferente. E o time do Palmeiras é um time... O Palmeiras é muito forte, cara. Eu gosto do time do Palmeiras também. Hoje é o melhor time nesses últimos anos, né? Do Palmeiras. Em elenco. É muito forte, cara. E ainda o falta... ataque dos caras tem Estevão, Falta engrenar. Vitor Roque e Paulinho. Tudo moleque, voando. Tem o Felipe Anderson que joga ali também. Não, timaço. É complicado, velho. O futebol brasileiro tá bonito de ver, cara. Qual que você gostava mais? Ó, meu Mengão. Você lembra? Vocês cantam? Eu gostava da... Em dezembro de 81, era bonita essa música. Mas você sabe a letra? Não sei, cara. Eu sou ruim pra cantar, hein, velho. Ah, você foi vivo agora que eu ia te fazer cantar. Não. Você tem 2 filhos? Eu tenho 2 filhos. 2 meninos? Um menino e uma menina. E tudo flamenguista? Flamenguistas. E teu pai não ficou puto? Ficou nada. Meu filho é até carioca, velho. Meu filho Ele puxa... fala, é mesmo? Puxa o... Ele fala sinistro, porra aí, maneiro, porra. O moleque é uma figura, A menina, então, nossa. Se a menina fosse carioquinha, meu Deus, ninguém ia aguentar, figurasse. Ah, mas ela tava um bebezinho, né? Bem bebezinho, mas nasceu lá. É demais, né? É que o B teve mais o contato, né? Então ele já pegou mais essa... Eu adorava lá, você andava lá, os caras, aí beija, pô aí, pô, maneiro aí, pô. Pô, beija, até sinistro, bro. Não, é engraçado, né? Eles falam. Caramba. E tudo lá no Rio, caralho, né? Eles falam. Não, né? muito. E aí? Foi bom o jogo pra caralho. Ó, nada melhor que a combinação de 2 paixões nacionais. O melhor café fresquinho, futebol. E a Melita acredita que o café fresquinho tem o poder de despertar os nossos sentidos para viver intensamente aquilo que a gente mais ama, o esporte. E a Melita é o café... Sabe que a Melita é o café oficial do Manchester United? Sabia não? Ah, é do Manchester. É do Manchester. E agora também é o café oficial do Benjamin. Cara, tá demais. Cara, que fase, né? Fala aí. Contra tudo e contra todos, velho. Como diria o Dexter, acharam que eu estava derrotado. Quem achou estava errado. Mas, ó,
Ó, e não para por aí não, hein? Não para por aí não. A Melita preparou um cupom fantástico de 10% de desconto em todo o site para compras acima de R$250. Ganha frete grátis na faixa. Aproveite, escaneie o QR Code que está aparecendo na tela e na hora de fechar a compra é só digitar Benja10 para ter acesso ao desconto. Fechou? Melita, o café, o céu do Benja, desperta você para sentir muito mais o esporte. Romero do Corinthians, quando ele não joga, ele vem aqui com a gente. Boné sem marca, né? Eu gosto assim, boné sem marca, discreto. Que marca é esse boné, Romero? Não nem deu pra ver. Eu tenho um jacaré, eu acho que era lagartixa. Ó, presente pra você. Muito obrigado, Benja. Você dá pra sua esposa, que é uma simpatia. Ela gosta. Ela tomar o café Melita dela. Ela gosta do cafezinho. Tá bom? Muito obrigado. Pô, Rodrigo Caio, muito legal te receber aqui. Eu gosto muito de você mesmo, eu acho a sua história legal pra caramba. Se eu tivesse uma empresa, precisasse contratar um cara para uma palestra motivacional, eu te contrataria. Parabéns pelo seu equilíbrio. Cara, se eu tivesse 8% do seu equilíbrio, porra, eu estava na CNN lá em Nova York trabalhando. Parabéns, velho, falo sério. E espero que você não pare, ô Rodrigo. Espero que você ainda jogue aí. Vamos aguardar. Estou esperando algumas situações. Mas eu quero trabalhar no futebol, Benja. Ou jogando, ou trabalhando dentro do futebol. Enfim, eu quero passar um pouco do que eu aprendi. Enfim, é a minha vida. Eu gosto disso, eu gosto dessa adrenalina. Enfim, mas eu agradeço o convite. É sempre um prazer bater esse papo legal, contar um pouco aí da minha história, um pouco de tudo que eu vivi. Enfim, é sempre um prazer. Deixa eu te falar, velho, falando sério, não tô zoando não. Você é um caso diferente no futebol, cara. Você tem que botar isso na sua cabeça, porque às vezes vocês estão no meio do negócio e vocês não têm muita percepção do que acontece ao redor. Sim. Você é um caso diferente no futebol, cara. Saiba tirar proveito disso, viu? Pode deixar. Porque eu acho que você não sabe. Não, acho que isso eu tô falando sério, eu acho que você não sabe. Eu converso bastante com a minha esposa sobre isso, né? Às vezes a gente fica muito dentro do futebol, a gente acaba perdendo um pouco. Você acaba não tendo uma visão diferente das coisas aí, cara. Mas show. O Yuri Alberto, que não sei porque eu detesta ele, é um cara que quando falar, ele vai ser um cara diferente também, cara. Ele vai ter uma história diferente para contar. Concordo. E vocês têm que saber potencializar isso, cara. Só uma opinião minha. Concordo. Romero. Tá mancando, Romero? Machucou no último jogo? Você viu a cena do Corinthians e Inter, que o Depay não sabia que o Romero tinha um irmão gêmeo? Vocês não viram? Você não viu a cara do Depay quando viu o irmão do Romero em campo? Ele ficou assim, tipo, meu, porra é essa? O que eu tô fazendo com a camisa do Inter? Só no Brasil que acontece. O Brasil é um espetáculo, velho. Ai, meu Deus. O Brasil é um negócio diferente, velho. No dia que o mundo acabar, o Brasil vai continuar, eu tenho certeza. O mundo acaba, o Brasil vai estar salvo. Ai, e, ó, presente pra você. E deixa eu te falar aqui, o presente você leva. Não é aqueles programas que a Elô trabalhava antigamente, que ela pegava na porta e devolve. Fone da Edifier pra você. Ó, muito obrigado. A esposa do Rodrigo, como ela chama a sua esposa? Tayane. Ela é muito simpática. Pede pro Sérgio K mandar um fone pra ela também. Desse aqui. Bluetooth. Espetáculo. Bluetooth. Espetacular. Tem as caixas de som. O Edifier é uma maravilha. Muito obrigado, se você não deu a sorte do Rodrigo Caio de ganhar, acesse lá edifier.com.br, faz suas compras, tem os foninhos para correr, fone grande, fone para videogame, tem tudo lá, caixas de som espetacular. E no cupom BENJA, coloca lá que você vai ter 5% de desconto. Um pouquinho demais, velho. Benja, muito obrigado. Obrigado a você. É um prazer. Bom pra caramba, bom pra caramba. Por favor, uma salva de palmas para Rodrigo Caio. É isso aí. Semana que vem a gente volta com mais Benjamin Mútil. Valeu!